Meu filho exclamou. Mãe, você me envergonha? Uma surpresa inesperada mudou tudo nessa jantar. Era uma noite de domingo típica em um bairro humilde de São Paulo, mas para Rosa, a costureira de 40 anos, tudo parecia diferente. O cheiro do feijão tropeiro cozinhando se espalhava pela casa, criando uma atmosfera de esperança e amor. Hoje era um dia especial. Tiago, seu filho de 15 anos, estava prestes a realizar a apresentação escolar que poderia garantir sua bolsa de estudos em uma escola particular. Rosa se lembrava das inúmeras noites em que cortava e costurava, sonhando com um futuro melhor para o filho, longe daquelas dificuldades que enfrentaram. Enquanto mexia na panela, cada grão de feijão fervendo parecia ecoar suas lutas e conquistas. O pai de Tiago havia se afastado há muito, mas Rosa nunca desistiu. Ela queria, com todas as suas forças, passar para o filho a importância do trabalho duro e da honestidade. Contudo, a ansiedade estava cada vez mais forte. Tiago, você tem que se preparar e dar o seu melhor, ela exclamou, a voz tremendo pela carga emocional. E em um momento de fraqueza, ela elevou a voz com fervor. Você precisa valorizar tudo o que eu faço, a vida não é fácil. Mãe, você me envergonha. A frase de Tiago cortou o ar como uma faca. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Rosa sentiu seu coração afundar. Como assim, envergonhar? Suas mãos tremiam e a lágrima que ameaçava escorregar parecia representar todas as dores que enfrentaram juntos. A imagem da vida que sonhou, um lar feliz e cheio de orgulho, desmoronava diante dela. Tiago, por sua vez, se sentia pressionado, cada vez mais preocupado com a imagem que projetava na escola, e por um instante não percebeu o impacto de suas palavras. As lembranças das lutas, das contas atrasadas, dos sorrisos escondidos atrás de lágrimas, tudo vinha à tona. O feijão parecia queimar, mas o fogo dentro de Rosa era ainda mais intenso, alimentado pela mágoa. O ambiente, que antes pulsava amor e expectativa, agora estava cheio de tensão e tristeza. De repente, o imóvel som da porta abrindo trouxe uma nova luz àquele cenário sombrio. Carlos, um amigo de infância de Rosa e empresário bem-sucedido, entrou na sala. Ele notou a atmosfera pesada e, compreendendo o que ocorria, sua presença trouxe um sopro de alívio. Com um olhar acolhedor, ele começou a compartilhar histórias de superação. Tiago, sabe, a sua mãe sempre foi uma guerreira. Olhe para tudo que ela fez por você. Eu cresci aqui e conheço a força dela. A cada palavra de Carlos, Tiago começava a perceber o que antes não via. As histórias de luta e resiliência de sua mãe não eram motivo de vergonha, mas sim de orgulho e admiração. Rosa, assustada, mas também emocionada, observava a transformação no semblante do filho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas mesmo com tudo isso, o clima ainda estava tenso. A pergunta que pairava era: conseguiria Tiago entender a importância dos sacrifícios da mãe? Pode um único jantar de domingo mudar tudo? A atmosfera estava carregada de emoções e a noite, que começou com o cheiro de feijão tropeiro e promessa, agora parecia uma montanha-russa de sentimentos, com um final que ninguém sabia como seria. Carlos percebeu que a tensão entre mãe e filho estava longe de se dissipar. Ele decidiu intervir de forma mais incisiva. Tiago, escuta, começou, colocando a mão no ombro do garoto. Você já parou para pensar que a vergonha que sente vem na verdade da sua insegurança? Olha, quem passou necessidade, mais que tudo, sabe valorizar cada pequeno passo. Rosa ficou quieta, ouvindo as palavras de Carlos.
Uma mistura de gratidão e esperança pulsava em seu coração. Ela se lembrava das vezes que cada moeda contada economizava para garantir um lanche a mais para Tiago no colégio. Cada escolha difícil que fizera parecia ter um eco agora. Mas seria suficiente? Tiago olhou para o amigo da mãe, percebendo que Carlos não estava ali apenas para apoiar Rosa, mas para ajudá-lo a abrir os olhos. Aquelas histórias que ele ouviu tantas vezes na infância agora ganhavam um novo significado. Como pôde ser tão cego? É fácil se envergonhar do que não se entende, continuou Carlos, com a voz firme. Mas a verdadeira vergonha é não honrar quem você é. Sua mãe se esforçou tanto por você. E, principalmente, ela sonhou com um futuro melhor para você. Nesse momento, algo mudou dentro de Tiago. A vontade de se expressar começou a fervilhar. Ele respirou fundo. Desculpa, mãe, murmurou, a voz tremendo. É que eu quero ser alguém. Não quero que olhem para mim e vejam só. Você. As palavras dele deixaram o ar mais pesado. Rosa olhou para o filho e viu não apenas um adolescente, mas um jovem perdido entre suas inseguranças, tentando encontrar seu lugar no mundo. Ela sabia que a pressão era demasiada, mas seria possível aliviar esse fardo? Meu amor, você não precisa carregar isso sozinho. Rosa respondeu, a voz intensa, mas amorosa. Você é uma extensão de mim, e isso me orgulha. Ninguém além de você pode escrever sua própria história. Tiago baixou os olhos, as lágrimas já escorrendo por seu rosto. Ele não se sentia mais envergonhado, mas sim como se uma luz começasse a brilhar em meio à confusão. O orgulho e a vergonha estavam em guerra dentro dele, e lentamente o orgulho estava vencendo. Carlos observou a transformação e aproveitou o momento. Sabe o que seria ótimo agora? Um pequeno ritual para celebrar essa nova etapa. Que tal você apresentar seu trabalho para a sua mãe e para mim? Vamos ouvir suas ideias, suas vozes. Estranhamente, Tiago sorriu ao ouvir o desafio. O peso no peito começava a evaporar e em seu coração começava a brotar uma nova coragem. Essa apresentação que se aproximava tomara outra dimensão, agora envolta de apoio e afeto. Ele precisava compartilhar o que havia criado, suas ideias e seus sonhos, e o melhor, com as pessoas que realmente importavam. Com um brilho nos olhos, ele olhou para a mãe. Posso fazer isso, mãe? Posso mostrar o quanto você é importante para mim? Mesmo que as pessoas não entendam, sei que você sempre vai estar do meu lado. Rosa sorriu, seu coração transbordando de amor. Sim, meu filho, sempre estarei ao seu lado. Mas a tranquilidade que se instalara na sala não durou muito. Assim que Tiago se virou para pegar suas anotações, um bate forte na porta interrompeu o momento íntimo, como um trovão que dissipa a calma. What now? A sombra no rosto de Rosa se aprofundou, deixando claro que aquela noite ainda não tinha terminado. Quem estaria à porta? E qual impacto isso teria na relação deles? Uma nova reviravolta surgia e todos sentiam que o que estava por vir colocaria à prova tudo o que construíram até ali. O coração de Rosa acelerou ao ouvir o barulho na porta. Ela trocou um olhar nervoso com Carlos, que rapidamente ergueu as sobrancelhas, sinalizando que também estava surpreso. Tiago, ainda sob a emoção do momento com a mãe, hesitou antes de abrir a porta. O filho respirou fundo e se virou para a mãe. Mãe, quem é? O tom de sua voz era quase um sussurro, misto de curiosidade e apreensão. Antes que Rosa pudesse responder, a porta se abriu abruptamente, revelando uma figura que deixou todos sem palavras. Era Ana, a melhor amiga de Tiago, com o rosto contabilizando uma mistura de alegria e ansiedade. Oi, Tiago, desculpa a intromissão, mas eu precisava te ver. Ouvi dizer que você estava fazendo alguma coisa super legal e eu não poderia perder a chance de te apoiar. A presença de Ana trouxe uma onda de alívio e confusão. Tiago deu um passo atrás, cercado por uma bagunça emocional que era difícil de processar. Oi, Ana. Eu só estava... Eu não me importo. Estou aqui para ouvir sobre o seu projeto. Ana interrompeu com um sorriso genuíno.
Carlos me ajudou a entender que você estava se sentindo inseguro sobre isso, e eu queria te mostrar que você não está sozinho. Rosa sentiu seu peito se encher de amor e orgulho. Aquela amizade genuína era o que Tiago precisava naquele momento. Você vê, meu filho? Olha como as pessoas se importam com você, ela disse, com um tom encorajador. Isso é parte de quem você é, não só por ser meu filho, mas por ser você. Tiago fendeu a testa, confuso. Como ele poderia se sentir orgulhoso, cercado por tantas expectativas? A luta interna estava longe de acabar. Ana, eu não sei se estou pronto. E se eu falhar na apresentação? E se as pessoas não gostarem? Sua voz tremeu, ecoando incertezas que ele já tinha confrontado antes. Ana se aproximou dele, a determinação brilhando em seus olhos. Mas e se você brilhar? E se suas ideias mudarem a forma como as pessoas pensam? O que importa é que você tentou, e eu vou estar aqui para aplaudir, não importa o resultado. A tensão começou a se dissolver, e Tiago sentiu a coragem ressurgir dentro dele. Rosa observou a cena, um sorriso no rosto. Ana não era só uma amiga. Ela era uma âncora em meio à tempestade que Tiago enfrentava. Tiago, vamos fazer isso juntos, Carlos disse, encorajando o garoto. Mostre a nós duas o quanto você é capaz. Você fez isso por você e não houve um apoio mais sólido do que o seu. Imagine no coração de quem ama você. Tiago olhou para os dois, sentindo o calor do amor e do incentivo. A possibilidade de apresentar seu projeto agora parecia menos assustadora e mais emocionante. Ele poderia contar sua história, suas ansiedades e, ao mesmo tempo, mostrar a força que encontrara em si mesmo e nas pessoas ao seu redor. No entanto, antes que Tiago pudesse articular seus pensamentos, um novo estrondo ecoou do lado de fora. Um grupo de adolescentes começou a gritar e rir, vindo de uma festa na vizinhança. A música alta e as vozes impertinentes penetraram o pequeno espaço onde estavam, interrompendo a atmosfera de encorajamento. Essa festa, eles devem estar se divertindo tanto, murmura Tiago, olhando pela janela, ainda lutando com seu desejo de pertencimento. Ele queria fazer parte da festa, mas também queria ser genuíno em seu próprio caminho. A insegurança voltava a ameaçar sua confiança. Rosa, percebendo a angústia do filho, se inclinou para sussurrar. Você nunca precisa escolher entre quem você é e o que os outros esperam de você. Seu lugar é onde você decide estar. Tiago fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquele dilema se intensificar. E se ele não fosse aceito? E se aquela era a última chance de se integrar? Mais uma vez, a batalha entre a coragem e a dúvida começava. O que ele faria? A próxima escolha estava apenas começando. O som da música lá fora parecia invadir a sala, amplificando a confusão emocional de Tiago. Ele se sentou na ponta da cadeira, balançando as pernas nervosamente. Quanto mais ele ouvia, mais seu coração se apertava. A festança, com risadas e gritos de alegria, contrastava completamente com o turbilhão em sua mente. Ana notou a mudança no semblante do amigo. Ei, Tiago! Eles estão se divertindo, mas isso não significa que você deva se sentir mal. Olhe para mim. Estou aqui porque acredito em você. A energia dela era contagiante, mas mesmo assim, Tiago se sentia preso entre dois mundos. Carlos percebeu a luta silenciosa e tomou a frente. Tiago, você já imaginou como seria se simplesmente ignorasse essa festa? Foque na sua apresentação. Essa é a sua chance de brilhar de verdade, de mostrar quem você é de fato. Rosa e Ana trocaram olhares, a preocupação tomando conta. Elas sabiam que cada palavra contava, que cada expressão ajudava a moldar a coragem do garoto. Tiago tomou fôlego e então deixou escapar. Mas e se eu apenas souber fazer o básico? E se não for suficiente? E se ninguém me ouvir? Seu tom era de desespero contido, a insegurança transbordando em seus olhos. É assim que você se sente agora, mas isso não define quem você é. Você tem uma paixão, uma visão. Por que não a transforma em algo real? Ana implorou, tentando intensificar sua presença na mente dele. Os gritos e risadas da festa continuavam a se alternar com o silêncio na sala.
Tiago se levantou abruptamente. Sua decisão começava a se concretizar. E se eu for lá? E se eu não me sentir bem? Vou parecer um idiota. E se você for e se tornar o herói daquela festa? Tente isso, Carlos respondeu, um olhar intenso sobre Tiago. O que você tem a perder? Mostre a eles quem é você de verdade. Rosa abraçou Tiago com ternura, tentando transmitir confiança. Lembre-se, meu amor, você não está sozinho. Eu estou aqui, Ana está aqui, e sempre estaremos ao seu lado, independente do que aconteça. Tinha algo em suas palavras que ressoava. Era como se, naquele momento, Tiago pudesse visualizar não apenas o que o assustava, mas também a luz que poderia encontrar no fim daquele caminho. Talvez eu só precise dar o primeiro passo, ele murmurou, meio para si mesmo. Ana sorriu, percebendo uma centelha de determinação no olhar dele. Sim, vamos lá. Mas primeiro, você precisa pegar alguns cartões do seu projeto. Prometa que você vai mostrar no final do dia. Tiago hesitou. O desejo de invisibilidade o capturava novamente, mas a força de suas palavras e a fé que sentia o impeliram. Está bem, eu vou até lá. Ana e Carlos acompanharam Tiago até a porta, vibrantes com a nova decisão. Assim que ele virou a maçaneta, um grito estrondoso de alegria dos jovens do lado de fora ecoou como um chamado à aventura. Uma vez do lado de fora, Tiago sentiu a fragor dessa nova realidade. O ambiente vibrante o absorveu. Ele nunca tinha experimentado isso. A adrenalina, um misto de medo e euforia, invadiu seu corpo como um fogo. Enquanto caminhava em direção aos outros, a ansiedade fez com que seu coração acelerasse. Mas logo uma imagem chamou sua atenção. Ana, ao lado dele, estava sorrindo novamente, cheia de entusiasmo. Vamos, você pode fazer isso. Tiago respirou fundo, lembrando das palavras da mãe. Ele decidiu olhar para a frente, tudo que o aguardava. Porém, antes que pudesse dar o próximo passo, uma figura familiar emergiu da multidão, sorrindo e acenando. Era a antiga colega de escola que ele nunca realmente tinha conhecido. A primeira impressão dele deu lugar a um misto de nervosismo e perplexidade, e como um feitiço, o mundo pareceu ficar parado. O que Tiago faria agora, reconhecendo alguém que poderia ser um fator a mais na sua luta pelo pertencimento? A escolha estava diante dele, e tudo dependia de como ele lidaria com esse inesperado reencontro. A música pulsava ao fundo, a festa estava em pleno vapor, mas tudo que Tiago conseguia focar era no olhar daquela garota. Lara. Era ela, a colega de escola que ele havia notado algumas vezes, mas nunca teve coragem de falar. O sorriso dela, aberto e convidativo, parecia ter o poder de iluminar até os cantos mais sombrios de sua insegurança. Mas, ao mesmo tempo, era como se uma tempestade interna estivesse se formando. O que você está fazendo aqui? Ele se surpreendeu ao ouvir sua própria voz. Era uma pergunta idiota, mas que havia saído involuntariamente. Tiago queria se encolher, desaparecer novamente naquelas mesas abarrotadas de risadas e alegria. Vim com alguns amigos. E você? Lara respondeu, inclinando a cabeça como se examinasse suas emoções. Você parece diferente, mais confiante. Está indo se apresentar? Um nó se formou na garganta de Tiago. Ele olhou para os amigos, que agora observavam a cena com expectativa. Estou, na verdade. Ele forçou um sorriso, mas a sensação de ser um impostor se fazia forte. E se ao falar, ela percebesse que ele não era tão interessante quanto parecia? Isso é incrível. Eu adoraria ouvir. O entusiasmo dela o deixou perplexo, como alguém que, até aquele momento, estava preso em sua própria mente, poderia despertar a atenção de alguém tão vibrante. O som da festa pareceu se intensificar, e uma onda de calor subiu por seu rosto. Mas eu preciso fazer isso. O que é um palco senão um desafio? Uma oportunidade. Ele parou por um instante, olhando nos olhos dela, buscando uma resposta, um sinal.
Eu posso mostrar algo que fiz. Quer dizer, se você estiver interessada... Tiago gaguejou, sentindo-se exposto. O medo de parecer ridículo à frente de Lara o assolava, mas a determinação crescia. Terminando a frase, ele podia ouvi-la novamente. Mostre a eles quem você é de verdade. Ana e Carlos o encorajaram. Vai lá, Tiago, você consegue! O apoio era palpável, e Tiago sentiu que suas pernas estavam um pouco mais firmes. Naquele momento, o nervosismo se misturou à adrenalina, formando uma combinação explosiva de emoção e expectativa. Vou lá. Tiago decidiu, sua voz revelando uma nova autoconfiança. Ele se despediu rapidamente de Lara e se dirigiu para o palco improvisado, que estava iluminado por luzes coloridas. O cenário parecia tão diferente agora, quase mágico. Assim que subiu o primeiro degrau, viu o público à sua frente. O coração acelerou e sua mente correu. Eram todos olhos novos, novos rostos, e um deles era de Lara. A lembrança do sorriso dela aquecia sua determinação. Ele não poderia falhar. Não agora. Olá, pessoal! Tiago conseguiu dizer, sentindo o controle voltando. Vou cantar uma música que escrevi. Ele respirou fundo. As cordas do violão pareceram vibrar no seu peito junto do ritmo acelerado do seu coração. Enquanto começava a dedilhar as notas, um misto de ansiedade e alegria tomou conta dele. E, assim que a primeira frase saiu, algo dentro dele se transformou. A expectativa, a música e a presença de Lara se uniram em uma única sinfonia de força que abafou seu receio. Mas muito rápido, ele percebeu a expressão de alguns rostos no público. Olhares curiosos tornaram-se sorrisos e o som das vozes se misturava ao seu. No entanto, houve uma troca de olhares na multidão que o fez hesitar. Um grupo de colegas de escola que sempre o menosprezava estava ali, e aquele olhar de desdém fez seu coração afundar. Eles não vão me deixar em paz nunca, pensou. Como lidar com isso enquanto tentava se apresentar? As palavras começaram a falhar, mas a música era mais forte, e ele seguiu. A luz nos olhos de Lara o guiava, fazendo com que, por um momento, tudo fizesse sentido. E foi nesse instante que ele percebeu algo surpreendente: a imprevisibilidade da própria coragem. O aplauso que ouviu era tão forte que quase se misturou ao seu batimento cardíaco, e ele soube que poderia ser algo além do que sempre imaginou. No entanto, enquanto a canção chegava ao fim, e ele pôde ver o entusiasmo da plateia, Tiago notou a expressão de Lara mudar. Ela olhou por cima do ombro, e seu sorriso se transformou em uma expressão de confusão. O que havia despertado ali, que agora poderia alterar sua perspectiva? O que Tiago faria agora, diante de mais um obstáculo em seu caminho para encontrar seu verdadeiro eu? Tiago terminou a música, e mesmo que a plateia tenha aplaudido de forma calorosa, a euforia que deveria acompanhar aquela conquista desapareceu. O olhar de Lara continuava fixo, mas não era mais um refletor de admiração. Ele sentiu sua confiança desmoronar como cartas de um baralho mal construído. O que poderia ter causado aquela mudança? Um toque de desespero correu em suas veias. Enquanto os aplausos ecoavam, Tiago desceu do palco com a sensação de que algo havia se quebrado. Ele procurou por Lara na multidão, mas não a encontrou. Seu coração disparou novamente, não pela adrenalina da apresentação, mas pela insegurança e pela dúvida que agora entrava em seu peito. A festa continuava em sua volta, mas tudo parecia distante e nebuloso. Estava prestes a findar seu momento de brilhar e, em vez de isso significar alegria, parecia um eco de frustração. Ei, Tiago! Carlos chamou correndo até ele. Você foi demais. Tô falando, seu talento é irado. Mas Tiago não estava ouvindo. Sua mente girava em torno do olhar de Lara. E a Lara? Ele se virou para Carlos, os olhos marejados de preocupação. O que aconteceu com ela? Ela saiu rapidinho. Parece que alguma coisa a incomodou. Tava com a cara estranha e nem prestou atenção no seu show todo. Foi embora antes da sua última canção. Aquele aviso atingiu Tiago como um furacão. A festa, antes vibrante, agora era uma dança de sombras. Ele não podia deixar aquilo assim.
O que quer que tivesse acontecido precisava ser resolvido. Tiago respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de perguntas que lhe assaltavam a mente. Com a determinação renovada, decidiu que não podia deixar essa chance escapar. Ele teria que falar com ela, mesmo que isso o deixasse vulnerável mais uma vez. Com dificuldade, ele se afastou dos amigos e saiu em busca de Lara. As luzes da festa ofereceram um contraste entre a animação ao seu redor e o peso que sentia no peito. Ele caminhou pela porta da casa que levava ao corredor escuro e o cheiro de comida e bebidas parecia enjoativo. Finalmente, ao olhar em volta, avistou Lara sentada em um banco do lado de fora, em um canto esquecido, a cabeça baixa. Ela parecia perdida em seus pensamentos, um misto de tristeza e confusão nos traços do seu rosto. O coração de Tiago apertou. Ele se aproximou, a respiração pesada, as mãos suadas. — Oi, Lara, posso me sentar? A pergunta soou tímida, mas ela olhou para cima e a expressão dela era um misto de alívio e preocupação. — Oi, Tiago, desculpa, eu só tive um dia muito estranho. A voz dela tremia, e ele sentiu que havia mais por trás daquelas palavras. — Você sabe que eu fiquei nervoso lá em cima, né? Só queria que você estivesse orgulhosa. Tiago não sabia se estava se defendendo ou se abrindo. Lara respirou fundo e levantou a cabeça. — Eu estava antes do que aconteceu. O gelo entre eles começava a se quebrar, mas Tiago ainda estava envolto em incertezas. — Do que você está falando? O que aconteceu? A urgência em sua voz era palpável e o olhar dela se tornou mais intenso. Alguém me mandou uma mensagem e eu não sei o que fazer com isso. A sinceridade do relato deixou Tiago atordoado. O que poderia ser tão importante a ponto de afastá-la? E antes que ele pudesse processar a informação, Lara revelou um segredo que poderia mudar tudo entre eles. Era sobre você, Tiago. Algo que eu não esperava. A revelação pairou no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. O que Lara tinha a dizer poderia ser tudo o que Tiago sempre sonhou, ou o último golpe em sua história de insegurança. O que viria a seguir? Tiago sentiu que sua mente estava em uma montanha russa. O coração pulsava forte no peito, enquanto a respiração se tornava cada vez mais difícil. Sobre mim? Ele repetiu, o eco da dúvida em sua voz. O que Lara poderia ter ouvido? Um turbilhão de pensamentos começou a criar imagens em sua cabeça. Fofocas, rumores, algo que ele deveria ter evitado. É um amigo. Ou talvez não seja bem um amigo. A hesitação no tom de Lara fez Tiago ficar ainda mais apreensivo. Ele me mandou um vídeo seu. Um frio percorreu a espinha de Tiago. Que vídeo? A dúvida estava estampada em seu rosto, e Lara fechou os olhos por um momento, como se estivesse processando a carga emocional que as palavras carregavam. Ele fez uma live enquanto você se apresentava, e, você não sabe, ele me mostrou o quanto você é admirado, o quão talentoso é, mas ao mesmo tempo tinha uns comentários. O desânimo na voz dela era palpável, e Tiago sentiu um peso em seu estômago. Comentários? A palavra saiu como um sussurro, pois a angústia começava a preencher cada espaço vazio dentro dele. O que estavam dizendo? Lara olhou nos olhos dele, a sinceridade quase fazendo o coração de Tiago se despedaçar. Como você é o novo queridinho, mas que pode perder a fama facilmente, que precisa ter cuidado com sua imagem, que as pessoas estão sempre observando e às vezes cobram mais de você. Tiago estava paralisado, como se uma porta tivesse se fechado em sua frente. Ele sempre soube que a vida artística trazia críticas, mas ouvir isso agora, da pessoa que mais importava para ele, era como levar um soco no estômago. — E isso te deixou chateada? Ele perguntou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. — Sim, mas não só por mim. Eu fiquei pensando em como você deve se sentir com isso. Às vezes, parece que é mais fácil ser um artista longe dos holofotes. E isso me deixou preocupada. Eu quero que você saiba que eu estou aqui por você. As palavras dela ecoaram como um bálsamo para suas feridas.
Tiago percebeu que o medo dela não dizia respeito a ele, mas a tudo que ele poderia carregar em sua jornada. Com isso, uma nova sensação começou a surgir. Esperança. Lara, eu não quero que você se afaste de mim por causa disso. Eu quero que você esteja aqui, enfrentando tudo isso ao meu lado. A urgência nas palavras de Tiago foi uma tentativa de ressuscitar a conexão, de fazer com que eles se unissem diante do que estava por vir. Ela sorriu timidamente e, naquele momento, Tiago viu uma centelha de luz no seu olhar tão familiar. E se o que essa pessoa queria era te derrubar? Não podemos deixar isso acontecer. Você é muito mais do que o que as pessoas dizem. O otimismo começou a surgir entre as sombras, como um amanhecer esperançoso. Tiago respirou fundo, as palavras de Lara ressoando dentro dele. Ele queria ser mais forte, não apenas por si mesmo, mas por ela também. Eles precisavam enfrentar isso juntos. Então, como vamos lidar com isso? Ele perguntou determinado. Lara deu um leve sorriso. Acho que a melhor forma é seguir em frente e mostrar para todo mundo o quão incrível você realmente é. E, talvez fazer um novo show? A faísca da ideia acendeu as esperanças de Tiago. Um novo show, uma nova chance de brilhar. Mas antes que pudesse formular a resposta, o celular de Lara vibrou em seu bolso. Ela olhou a mensagem e a expressão em seu rosto mudou rapidamente. Tiago, é a mesma pessoa que mandou a mensagem. Ele está falando de você de novo. O ar pareceu congelar à sua volta. O que mais poderia ter acontecido? A nova revelação estava prestes a chegar, mas qual seria? Tiago sabia que esse poderia ser o momento que mudaria tudo novamente. Ele estava pronto para ouvir, mas a dúvida o atormentava. E com isso, a tensão entre eles aumentava, criando um novo abismo a ser atravessado. Lara travou, a mensagem a trazendo de volta à realidade. A tensão no ar era densa, quase palpável. Tiago podia sentir seu coração martelar no peito, enquanto essa nova informação envolvendo seu nome parecia um ladrão prestes a roubar sua paz de espírito. Sobre o que ele está falando? Tiago indagou, a voz baixa e trêmula, os olhos fixos no celular de Lara, como se de algum modo pudesse destruir a tela e acabar com a angústia que se formava ali. Ele diz que você tem um novo vídeo viral e que as pessoas estão falando. Está bombando nas redes sociais. A hesitação de Lara ao soltar aquelas palavras deixou claro que nem tudo era empolgante. O que exatamente seriam as consequências desse viral? A mente de Tiago girou. Sabia que a fama era uma espada de dois gumes e questionou-se se esse era um merecido reconhecimento ou mais um ataque sorrateiro. E o que mais ele diz, Lara? Ela suspirou, combatendo a ansiedade que pairava sobre eles. Ele fala que esse vídeo pode trazer atenção negativa. Tem pessoas comentando coisas que podem machucar sua imagem. Ele sugeriu que você não se apresentasse mais até que tudo se acalmasse. Tiago sentiu o chão se abrir sob seus pés. Essa era a última coisa que ele queria, apagar-se no meio de algo que mais amava. Os holofotes, a música, a plateia. Era isso que o fazia sentir-se vivo. Como você está se sentindo sobre isso? O que você acha que devo fazer? Perguntou, a vulnerabilidade de sua voz demonstrando a batalha interna que travava. Eu fico preocupada por você. Esse tipo de atenção pode ser muito, muito difícil de lidar. Eu só quero que você se proteja. Às vezes pode parecer melhor se afastar um pouco. Não quero ver você sofrer. A sinceridade de Lara fez o coração de Tiago apertar. Ele percebeu que as intenções dela eram puras, mas de alguma forma isso soava como um tipo de prisão. Eu não posso deixar que esse tipo de medo me impeça de viver. Se eu me esconder, é como deixar que eles ganhem. Que tal um plano diferente? Nós podemos usar isso a nosso favor. A determinação começava a florescer dentro dele. Um desejo ardente de transformar a adversidade em uma oportunidade. Lara olhou para ele, os olhos brilhando com um misto de preocupação e admiração. E como você sugere que façamos isso? Vamos reagir.
Vamos fazer uma apresentação ao vivo, um evento, juntar as pessoas, mostrar quem eu sou verdadeiramente. Não só os comentários negativos, mas o que eu realmente represento. E claro, vou fazer isso com você ao meu lado. O brilho de esperança no olhar de Lara indicava que ela estava começando a ver a luz que ele via. Um show? Você realmente acha que é uma boa ideia? Sim! Um show para unir as pessoas, para mostrar que a música é mais poderosa que os comentários vazios. E seria incrível ter você comigo. Você sempre acredita em mim e isso me dá força para agir. Tiago falou com uma paixão que parecia iluminar a sala. Ok, vamos fazer acontecer, mas teremos que ter um bom plano e... Lara começou a dizer, mas uma mensagem nova interveio, fazendo-a parar abruptamente. O que foi agora? Tiago perguntou, a ansiedade quase paralisando seus músculos. Lara leu a mensagem e seu rosto palideceu. É do mesmo amigo. Ele diz que as pessoas já estão se mobilizando e... a pressão está aumentando. Parece que ele não pode fazer nada agora. Eles acreditam que você deveria parar de se apresentar em público por 6 meses. Senão, as consequências poderão ser terríveis. O mundo pareceu parar de girar. 6 meses? Tiago sentiu o peso da decisão em seus ombros. Deveria ele ceder ao medo ou enfrentar a batalha e lutar pela sua música? Ele olhou nos olhos de Lara, a decisão começando a se formar em sua mente. Um novo caminho estava diante deles, mas o que mais estava em jogo? E se a pressão se tornasse muito grande? Ele respirou fundo, sentindo a pressão crescendo. Lara, eu preciso de você. O que você acha que devemos fazer agora? A tensão se intensificou entre eles. Uma escolha se aproximava, e o futuro de Tiago dependia disso. As palavras de advertência sussurravam em sua mente, mas a chama da resistência ardia mais forte, e um ciclo de desafios se formava à frente, prestes a ser desencadeado. Tiago sentiu os olhos de Lara cravados nos dele, como se ela tentasse enxergar sua alma em busca de respostas. A sala estava em um silêncio ensurdecedor, o batimento de seus corações ressoando como uma sinfonia caótica. Ele queria encontrar as palavras certas, mas a pressão era esmagadora, e cada segundo que passava parecia um desafio maior que o anterior. Eu não quero que isso acabe com a minha música, ele murmurou, depois de um tempo que pareceu uma eternidade. Nem com a gente. Eu preciso me expor, preciso mostrar quem realmente sou. Aqueles comentários não me definem. Mas, Tiago, e se isso tudo sair do controle? As pessoas podem ser cruéis. Lara respondeu, sua voz trêmula. Eu sei disso, mas o que eu mais temo é me calar. Ele afirmou, cada palavra carregada de um impulso que sempre o guiava. A música é a minha vida. Se eu me afastar agora, estarei deixando que esses comentários ganhem. Vou fazer uma apresentação ao vivo, e desta vez quero que você esteja comigo, não como minha namorada, mas como minha parceira. O olhar dela se suavizou ao ouvir suas palavras. A ideia parecia maluca, mas havia um brilho genuíno na determinação de Tiago. Ele queria criar algo que fizesse o mundo ver a verdade por trás da tela. Ele queria que as pessoas escutassem a música que pulsava nele, não os ecos de vozes maldosas. Estamos juntos nisso? Ele perguntou, suas palavras dançando no ar entre eles. Estamos, mas precisaremos de um plano. Você conhece pessoas que podem nos ajudar a organizar isso? A voz de Lara adquiria uma confiança que Tiago não tinha visto antes. Vamos montar algo incrível, Tiago, um verdadeiro evento. O sorriso dele se abriu diante da veemência dela, como um sol radiante rompendo as nuvens pesadas. Com um aceno de cabeça, Tiago sentiu que a chama dentro dele era mais forte do que os ventos frios da dúvida que o cercavam. Naquela noite, eles passaram horas esboçando ideias, o entusiasmo crescendo como chamas em uma fogueira. A música que Tiago compunha em sua mente começou a tomar forma, e as letras pareciam dançar nas emoções que transbordavam entre eles. A visão que tinham agora era de alguém que não estava mais sob as sombras de críticas, mas pavimentando um caminho iluminado por sua verdade. Assim que o último rascunho foi pelo papel,
Tiago olhou nos olhos de Lara. Vamos lançar isso nas redes sociais? Precisamos que as pessoas saibam do que estamos fazendo. O coração de Lara disparou. Sim, vamos agrupar forças, engraçar as redes sociais, mostrar que estamos unidos e que nada pode nos derrubar. A emoção em seu rosto era contagiante. No dia seguinte, a postagem explodiu nas redes como a música que Tiago tanto amava. Entre o nervosismo e a adrenalina, ele viu os comentários começando a aparecer. Alguns negativos, outros de apoio. A batalha no mundo digital começava, mas ele sentia que estava se fortalecendo e que essa luta não era apenas sua, mas do público que sempre acreditou nele. Porém, no meio de tudo isso, uma mensagem surgiu em seu celular. A notificação fez seu coração gelar. Era uma chamada de vídeo. O nome que apareceu na tela fez sua esperança se transformar em um frio receio. Era de um velho amigo, alguém que ele não via há anos, mas que sempre deixou um rastro de caos ao seu redor. Tiago, você precisa ver isso. A voz do amigo ecoou ao entrar na chamada, e a expressão em seu rosto fez o estômago de Tiago apertar. O que está acontecendo? O que você sabe? A angústia começou a tomar conta novamente. E a resposta que se seguiu poderia mudar tudo. Tiago sentiu o frio na barriga enquanto o rosto de seu velho amigo apareceu na tela. Ele percebeu que algo estava prestes a ser revelado, algo que poderia mudar tudo novamente. Tiago, você precisa ver isso, disse o amigo, a expressão carregada de preocupação. No fundo, Tiago não queria saber. Sabia que o passado poderia trazer apenas sombras, mas a insistência na voz do amigo o fez ceder. O que é? O que você está escondendo de mim? O tom de Tiago era cheio de tensão. O amigo respirou fundo e, com a tela dividida, mostrou a mensagem que havia recebido. Era um vídeo, um clipe rápido que mostrava parte da apresentação de Tiago, mas acompanhado de comentários agressivos e risadas. Gritos de zombaria que faziam ecoar as inseguranças que ele já lutava para deixar para trás. Olha, isso está rodando nas redes, continuou o amigo. Eles estão criando um movimento contra você, dizendo que você é uma farsa. Tiago sentiu o chão se abrir sob seus pés. O peso daquela revelação era esmagador. Seu coração disparou e sua respiração ficou acelerada. Ele começou a balançar os ombros, tentando se libertar de um pressentimento ruim. Não pode ser. Isso não está acontecendo, murmurou, ávidas lembranças de como já havia sofrido com o julgamento alheio voltando à sua mente. Aquela sensação de desespero que o acompanhou por tanto tempo estava de volta. Eu não vou deixar isso me derrubar. Eu não sou isso, ele gritou, a indignação começando a substituir a angústia. Seu amigo olhou para ele, surpreso com a reviravolta. Tiago, calma. Isso é apenas uma fase. Você tem a força para lidar com isso. Lembre-se do quanto todos acreditam em você. Roubando um instante, Tiago pensou em Rosa, em Ana, em Lara, em cada olhar que o apoiou, em cada palavra motivadora que ele recebera. A raiva começou a dar lugar à determinação. Você sabe que eu trabalhei tanto para chegar aqui, e eu não posso deixar que isso me impeça. Então, o que você vai fazer? Perguntou seu amigo, a ansiedade impregnando o ar. Tiago olhou pela janela, observando as luzes da cidade. Vou fazer exatamente o que eu planejei. Não pretendo me esconder, disse Tiago, a voz firme e inabalável. Vou usar isso a meu favor. Vou fazer a apresentação que planejei ainda mais impactante. Vou mostrar quem eu sou e o que eu represento. Nossa música é maior que qualquer crítica. Naquele instante, Tiago sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. A ideia de uma nova apresentação não era apenas uma oportunidade, era a chance de combater as sombras que o ameaçavam. Ele começou a esboçar um novo plano com o amigo. Precisamos fazer isso grande. Traga pessoas, traga apoio. Vamos mostrar que somos mais fortes. O telefone com o seu amigo desligou. Mas a energia dentro de Tiago era palpável. Ele precisava falar com Lara. Corre ao seu encontro, ansioso para discutir a nova estratégia.
Ao encontrá-la, o brilho nos olhos dela era exatamente o que ele precisava. Lara, tudo mudou. Descobri que tem um movimento contra mim nas redes sociais. Mas não vou me deixar vencer. Vamos fazer uma apresentação ao vivo e mostrar nossa força. Seu coração pulsava ao compartilhar a ideia. Lara ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. Você está certo. Esse é o momento de mostrar do que você é capaz. Eu quero estar ao seu lado, Tiago. Precisamos de uma equipe. Precisamos fazer barulho. Tiago sorriu, o ânimo renascendo. Eles começaram a planejar cada detalhe. Montaram uma equipe de amigos, cada um trazendo novas ideias e energia. A música de Tiago começou a tomar forma, mais forte e mais poderosa do que nunca. As letras agora não eram apenas sobre sua luta, mas sim uma celebração de quem ele era. Uma mensagem de amor e aceitação. À medida que a data se aproximava, a cidade estava no auge da expectativa. Cartazes foram distribuídos, as redes sociais bombardeadas com vídeos e teasers da apresentação. O apoio começou a crescer, e Tiago perdeu a conta de quantas mensagens de incentivo recebeu. Na noite da apresentação, a atmosfera era elétrica. O local estava repleto de pessoas. Rosa, Ana e muitos outros estavam lá, prontos para apoiar a sua jornada. Tiago respirou fundo, o medo de antes se dissolvendo em força. Ele subiu ao palco mais uma vez, mas agora não se sentia sozinho. A plateia não era apenas um público, eram aliados, amigos e muitos que compartilhavam suas inseguranças e histórias. Ele começou a tocar, a música transbordando do seu ser, uma mensagem de esperança e resistência. A cada nota, em cada verso, Tiago se sentia mais forte. O peso da expectativa se desfez, e ele finalmente sentiu que estava se tornando quem deveria ser. No final da apresentação, quando os aplausos ecoaram, Tiago olhou para sua plateia. Ele viu Lara, sua melhor amiga, os rostos familiares cheios de orgulho. Não havia mais vergonha, apenas um coração aberto e uma alma livre. Os comentários negativos que um dia o assombraram não tinham mais poder sobre ele. A luz dentro dele ofuscava qualquer sombra. Ele se sentia como um verdadeiro artista. A batalha estava longe de acabar, mas agora ele sabia que tinha o apoio e a força para enfrentar qualquer coisa que viesse. A música era seu abrigo. E aquela apresentação não foi só um show, foi uma declaração de amor pela vida, pela arte e pela verdadeira identidade. E assim, a jornada de Tiago continuou, mais forte do que nunca, ilustrando que a verdadeira vitória não é apenas vencer desafios, mas se permitir brilhar na própria luz. Não se esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade linda. Comente aqui suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos construir essa história.